A paz do Senhor para os irmãos, fazendo agora o resumo do segundo dia de aula que trouxemos na Igreja Assembleia de Deus Ministério Shekinah. No primeiro dia nós falamos sobre o que é teologia, a importância do estudo da teologia, as fontes da teologia, que são elas a Bíblia, a tradição cristã, a razão, a experiência pessoal, e nós vamos entrar agora nos ramos da teologia cristã. Você pode pegar a sua apostila aí e na página 7 nós vamos falar um pouco sobre os ramos da teologia cristã. E o primeiro ramo que vamos falar nesta hora é a teologia sistemática. O que seria a teologia sistemática? Como o nome já diz, é a sistematização dos tópicos ou dos assuntos relacionados à palavra de Deus. Então você vai encontrar no estudo da teologia sistemática as doutrinas organizadas por temas. Entre elas está o primeiro tema que nós falamos alguma coisa sobre, lembrando que é teologia básica. Nós estamos dando o caminho, nós estamos dando a direção para que os irmãos prossigam. É só para os irmãos entenderem como é que funciona a teologia e logo mais, se caso os irmãos quiserem se aprofundar nesses assuntos, já tem o caminho a ser trilhado. Certo? Na teologia sistemática nós temos uma matéria chamada teontologia, que é o estudo sobre Deus, mas não é o estudo sobre aleatoriamente um Deus, é o estudo sobre quem é a pessoa de Deus, o papel de Deus na salvação, o papel que Deus desempenha na criação do universo, na manutenção do universo, qual é o caráter de Deus, como Deus age, a forma com que ele se manifesta. Tudo isso nós vamos estudar numa matéria chamada teontologia. Se os irmãos quiserem se aprofundar, há muitos estudos sobre teontologia na própria internet, e aqui nós só estamos mostrando para os irmãos quais são as matérias que se estudam em teologia sistemática. A outra matéria é cristologia. A cristologia, como o nome já diz, é o estudo do Cristo, não é de Jesus a pessoa, é do que significa ser o Cristo, ou ungido, aquele que foi escolhido para libertar, para salvar. Esse é o estudo da cristologia. A pneumatologia, falando de pneumatologia, é o estudo do Espírito Santo. Pneuma significa ar ou sopro, logia, estudo. Juntando os dois, nós temos a palavra pneumatologia. A pneumatologia vai estudar a doutrina do Espírito Santo, o que o Espírito Santo fez, o que ele faz, como ele agiu, onde ele apareceu pela primeira vez nas Escrituras, qual é a função do Espírito Santo, qual foi a função do Espírito Santo na criação, na manutenção da criação, no dia em que o Espírito Santo veio habitar conosco de forma permanente até a volta de Jesus. Tudo isso você vai estudar na matéria chamada pneumatologia. Lembrando, se você quiser se aprofundar, a internet tem vários e bons pastores explicando sobre a pneumatologia. A gente não vai se aprofundar porque não temos tempo, o vídeo pode ficar longo demais, e nós estamos só fazendo o resumo daquilo que nós passamos lá na igreja. Também tem o estudo da soteriologia. Quem nasce lá em Salvador, para você lembrar, ele se chama soteriopolitano. Soteropolitano por quê? Porque a palavra sotério vem de salvação. Então, a soteriologia estuda exatamente a salvação, o princípio da salvação, como se deu a salvação, através de que nós conseguimos a salvação, o que é a salvação, somos salvos de quê? Então, a soteriologia traz todas essas respostas. Um outro ramo da teologia, e que nós vamos passar por alto, nós não vamos nos aprofundar para o vídeo não ficar muito extenso, mas eu quero citar aqui para que você lembre, quando for ler sua apostila, quando for pesquisar assuntos relacionados a este tema, a teologia é a teologia bíblica. Um dos ramos da teologia cristã é a teologia bíblica. A teologia bíblica, ela estuda de forma linear
começando de Gênesis a Apocalipse, sobre a forma com que Deus vai se revelando à humanidade, a forma com que Deus vai se mostrando ao longo do tempo. Deus aparece como Criador em Gênesis, Deus aparece como libertador em Êxodo, Deus aparece como legislador em Levítico, Deus aparece como o conquistador no livro de Josué, e por aí vai. Esse livro, essa linha de estudo, ela é linear, ela é uma reta. Você começa em Gênesis e vai até Apocalipse, estudando de forma a avançar e entender a forma com que Deus se apresenta para o seu povo, até chegar nos dias de hoje, onde Ele nos apresenta Cristo, onde a Bíblia nos apresenta Cristo como Filho de Deus, como Salvador, como aquele que trouxe a redenção, como aquele que morreu por nossos pecados, e até chegar em Apocalipse, onde se concluirá toda essa trajetória da humanidade, ok? Um outro ramo da teologia é a teologia prática. A teologia prática, ela é estudada no contexto de que tudo que a gente aprende na Bíblia, tudo que a gente aprende em nossa igreja, tudo que a gente aprende com os nossos pastores, na nossa congregação, nós aplicamos aquilo na vida. Aplicamos aquilo à nossa vida real. É algo que sai do espectro da igreja, é algo que sai do espectro congregacional e se espalha com todos aqueles que são membros de uma igreja, de uma denominação. Quando você aprende a orar na igreja, você chega em casa, você aplica o que você aprendeu lá na sua casa para poder orar. Quando você ensina algo que você aprendeu na igreja, você está aplicando teologia que você aprendeu na igreja, está aplicando agora para a sua vida prática, falando das coisas que você aprendeu com os seus pastores, certo? Uma outra coisa é você levar Jesus. Isso é a teologia prática. Você ouviu lá na igreja, você ouve na igreja que Jesus salva, cura, batiza, leva para o céu. E quando você repete isso, você vive e repete isso na sua vida prática, você está levando para as pessoas algo de bom. E essa é a teologia colocada em prática. Então, um dos ramos da teologia é a teologia prática. E se você trabalha isso em sua vida, que Deus possa abençoar você. O que você aprende na igreja, o que você aprende com seus pastores, leve e ensine, porque você é discípulo, você também é um evangelista, e isso é colocar em prática a teologia, certo? Pulando para o próximo assunto, para a gente não ficar com um vídeo muito longo, né? Nós estudamos também sobre os atributos de Deus. O que são atributos? São qualidades. Existem dois tipos de atributos que Deus tem. Há um conjunto de atributos que são atributos comunicáveis. O que é isso? Ele comunica conosco, ou nós temos a capacidade de também ser igual a Deus nesses aspectos. Uma desses atributos é o amor. Deus ama, mas também você é capaz de amar alguém, certo? Em 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8 diz: Amados, vamos amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então Deus comunica o amor conosco, ou seja, nós participamos desse amor, nós temos a capacidade de amar também. Então esse é um atributo de Deus que o ser humano também é capaz de praticar, o amor. Em segundo lugar, nós temos um outro atributo comunicável, que é a justiça. A justiça de Deus é justo. A Bíblia diz que a base do seu trono é a justiça, e o ser humano também consegue ser justo. O ser humano, por mais que, infelizmente, nós temos visto por aí pessoas que não praticam a justiça, o ser humano, e principalmente aquele cristão, aquele que conhece ou que está conhecendo a Bíblia, tem a obrigação de ser justo. Ser justo é muitas vezes deixar de querer agradar a nós mesmos, tá? Então a justiça de Deus nos atingiu. Então que a justiça seja algo que nós possamos
difundir em nosso convívio, certo? Agora, nós temos também um outro conjunto de atributos, ao qual esses atributos Deus não comunica com ninguém, Deus não divide com ninguém, e um deles é a eternidade. Mas você pode estar perguntando, mas espera aí, nós pregamos que o ser humano também é eterno, exceto a sua carne, que um dia retornará para o pó, mas a sua alma será eterna. Por isso nós estamos na igreja e não faz sentido dizer que nós estamos na igreja para alcançar uma salvação vindoura sem que a nossa alma seja eterna. Correto, você está corretíssimo. Porém, a eternidade que Deus não compartilha com o homem é a eternidade de não ter sido criado. Deus não foi criado antes de tudo existisse, antes de que tudo se formasse, antes que as montanhas viessem a aparecer, antes que o ser humano viesse à Terra, ou pelo menos fosse formado. Deus já existia, ele era de eternidade em eternidade. Então, esse atributo Deus não comunica a ninguém, só ele mesmo tem esse tipo de atributo, esse tipo de qualidade, esse tipo de poder. Você é eterno, eu sou eterno, sim, mas nós tivemos um momento em que nós nascemos, em que nós começamos. Então, nós não fomos eternos, a nossa alma é eterna, porém nós tivemos um começo. A Bíblia diz que Deus não teve começo e Deus não terá fim. Por isso, essa eternidade, ele não comunica com nenhum outro ser, é só exclusividade dele. Outro atributo incomunicável é a onipotência. O homem tem muito poder, muitos homens têm poder, e diz a Bíblia que tinha homens com poder de dar a vida, ou esse dar a vida quer dizer assim, manter e preservar a vida de alguém, ou matar alguém, e esses homens tinham esse poder de fazer essa escolha. Porém, todo poder só pertence a Deus. Então, onipotência é algo que é exclusivo de Deus. Deus é onipotente, Deus é, mais um atributo, onipresente. Deus está em todo lugar, Deus está com sua presença, abarca todo o universo. Deus sabe de todas as coisas, é a onisciência, ou seja, tudo que você pensou, tudo que você falou, tudo que você ainda vai falar, tudo que você ainda vai viver, a quantidade dos teus dias, tudo isso Deus sabe, a quantidade de cabelos que tem na tua cabeça, Deus sabe, porque Ele é onisciente. E esse atributo, ele não divide com o ser humano. Nós sabemos muito, nós podemos alguma coisa, mas Ele sabe de tudo e pode tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, certo? Passando para o último assunto desta aula, nós falamos sobre a Trindade. Ainda não é o último assunto, mas é o penúltimo assunto. Nós falamos sobre a Trindade. O que é a Trindade? A Trindade é um mistério. A Trindade, quanto mais se entra fundo na Bíblia para estudar, mais você tem a certeza de que é algo que o ser humano não vai compreender, por mais que estude, por mais que busque, porque é algo misterioso, como um só Deus, ele é representado por três pessoas diferentes, e essas três pessoas são só. O Pai é criador e sustentador de todas as coisas, Gênesis capítulo 1, versículo 1. O Filho é o Redentor da humanidade, João capítulo 3, versículo 16. E o Espírito Santo é o Consolador e guia do crente, João 14 e 26. A Trindade é um mistério, mas ela aparece na Bíblia em várias passagens. Os irmãos podem procurar, nós não vamos nos aprofundar para a gente não ficar com um vídeo muito longo, já estamos em 14 minutos aqui, tá? Mas a Trindade, ela é real, apesar do nome Trindade não aparecer na Bíblia, mas em várias passagens da Bíblia, e eu vou citar pelo menos uma passagem ou duas passagens da Bíblia onde se faz referência ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. No livro de João, no Evangelho de João, está dizendo que o Verbo era carne, o Verbo se fez carne, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Em Gênesis
fala que o Pai estava criando e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Quando Jesus vai ser batizado nas águas, o panorama que se dá, a história que se conta, que a Bíblia conta, que ao Jesus ser batizado, ouve-se uma voz, e a voz diz: esse é meu filho, em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo se transforma ou aparece na forma corpórea de uma pomba e pousa sobre a cabeça de Jesus. Nós vemos ali a voz do Pai, nós vemos Jesus acabando de ser batizado e vemos o Espírito Santo pousando sobre a sua cabeça. Pastor, a Trindade causa um alvoroço em muita gente que não crê. Ok, não tem importância. Mas nós temos dados e versículos e passagens suficientes para dizer que a Trindade está na Bíblia e que a Trindade existe. Pai, Filho e Espírito Santo. O último assunto, e agora sim, nós vamos entrar no último tópico, é a Bíblia como a palavra de Deus e como a fonte primária da nossa teologia. A Bíblia, para nós, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, ela é inspirada. Deixa eu falar uma coisa sobre inspiração. Tudo que foi inspirado está dentro da Bíblia. Tudo que saia da Bíblia é iluminação. Se alguém disser que o Espírito Santo o inspirou para fazer alguma outra coisa, está errado. A inspiração só fica, não é limitada, mas a inspiração só veio para a Bíblia. A Bíblia é inspirada. Qualquer outra coisa é iluminada pela palavra de Deus. Ela já está lá, a inspiração já está lá. Não se vem mais inspiração do Espírito Santo para nada que seja voltado à palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela é inspirada. Ela é inerrante. João capítulo 17, versículo 17, diz que ela é inerrante. E em Salmo 119, versículo 105, diz que ela é suficiente. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas são as testemunhas ou os testemunhos de pessoas que aceitaram Jesus simplesmente por ler a Bíblia. Pessoas que não tiveram acesso à escola dominical, não tiveram acesso a estudo teológico, não tiveram acesso a professores, não tiveram acesso a pastores. Eles tiveram acesso simples e unicamente à palavra de Deus. E através da palavra de Deus, eles se converteram aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia, por mais que nós estudamos, e é nosso dever estudar, é nosso dever se aprofundar, é nosso dever buscar mais e mais da palavra de Deus, mas a Bíblia, ela é suficiente para levar o homem à salvação. Você quer ver um dado importante? Esses dias, nos nossos dias, a Bíblia está sendo proibida de ser colocada em escolas. A Bíblia está sendo proibida de ser colocada em plenários legislativos. A Bíblia está sendo proibida de ser colocada em tribunais. A Bíblia está sendo proibida de ser colocada em escolas. A Bíblia está sendo proibida de ser colocadas em hospitais. Você sabe qual é o único lugar onde eles não conseguem, ou eles não querem proibir a entrada de Bíblias? Presídios. É isso mesmo, presídios. Por quê? Porque a Bíblia tem a capacidade de transformar pessoas que estavam perdidas. Infelizmente, os nossos políticos e as políticas hoje da tal inclusão querem excluir a Bíblia. Mas graças a Deus tem um povo que ainda prega a palavra de Deus. Nas próximas aulas, ou na próxima aula, se Deus quiser, nós vamos falar sobre pecado e redenção, a igreja e a sua missão, futuro e a esperança cristã. Eu espero você na próxima aula, eu espero que Deus abençoe sua vida, eu espero que você não perca a próxima aula. Aos alunos que estão chegando agora, Deus abençoe, coragem, força, é complicado, é difícil, eu sei que é uma luta muito grande quando se trata de Bíblia, mas faz uma forcinha.
vem conosco para aprender mais a palavra de Deus, tá bom? Obrigado pela sua presença, você que participou nessa segunda aula, você que não foi, eu espero você na próxima aula. Nós estamos com mais alunos chegando e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe.